Oi, Li, Oi, tá, tudo bem? tudo bem? Oi para o pessoal do YouTube também. Boa tarde, bem-vindos. E aí, Oi, vamos continuar gente. falando de mitos do parto? Vamos que ontem o tema bombou. Ô, tá, abaixa só um pouquinho a tela do seu computador que tem muito teto sobrando. Muito teto sobrando, Só, pronto. só que cuidado que o celular começou a É, cortar sua só para testa. não cortar minha testa. Isso é Isso, uma briga diária. isso, agora tá ótimo. Então, gente, ontem rendeu muito, sobraram muitas perguntas para a gente responder, né? E fizeram mais perguntas lá no Instagram, a gente deixou a caixinha lá. E então eu vou para a primeira pergunta. Ontem a gente estava falando, né, que na verdade, você estava falando sobre as mulheres que têm passagem ou não têm passagem, né? Que na verdade passagem não é hereditária e que quando provavelmente, né, se uma mulher ela não teve, ela não entrou em trabalho de parto, e, enfim. Hoje eu queria te perguntar se é perigoso para o bebê passar da hora e ter problemas por conta disso. Uhum. Esse passar da hora também é muito falado aí, né, entre as pessoas. E o que que seria passar da hora? Então, primeiro vamos entender qual que é a hora, né? Qualquer bebê, a partir de 37 semanas, já é esperado que ele Ah, decida. só um pause. Vamos colocar no Vou fixar. Pronto, fixar. calma. Não esquece de colocar em letra maiúscula o tema. Mitos do parto, parte 2. Aí quem for chegando já vai se habituando, já vai entender qual que é o tema que a gente está falando hoje. Isso. Foi? Foi. Tá fixado? Não. Não, né? Eu tô tentando fixar e não tá indo. Aqui, pronto. Foi. Aí foi. Então, a hora, né? A partir de 37 semanas, o bebê ele pode decidir entrar em trabalho de parto, nascer, mas é bem pouco provável. A grande maioria dos bebês acaba entrando aí na semana 39, na semana 40, que é a data provável do parto, 40 semanas. Só que essa data provável já chama provável porque a gente não tem certeza dela. Na verdade, é uma porcentagem bem pequena dos bebês que nasce na data provável do parto. E aí, essa data ela pode também ultrapassar. Então, a gente pode chegar, a gestação humana pode chegar até 42 semanas. E aí as pessoas confundem um pouco, né, com relação a isso, porque falam, o médico falou que a data de nascer era dia 10, mas aí já é dia 20 e eu ainda não entrei em trabalho de parto, né? Então passaram 10 dias dessa data provável de parto. Se passaram 10 dias, ela tá com 41 semanas e 3 dias. Uhum. É um passar da hora para aquela mulher muitas vezes porque, nossa, era para ter nascido há 10 dias atrás, né? As pessoas da família ficam naquela ansiedade, mas do ponto de vista da gravidez humana, a gente pode chegar a 42 semanas. Então não tem um passar da hora se a gente estiver pensando nessa idade gestacional entre 37 e 42 semanas, tá tudo certo. Alguns lugares, enfim, alguns países, existe até o critério de se esperar mais de 42 semanas, depende aí das recomendações dos órgãos de obstetrícia locais, depende do que foi pactuado com aquela equipe, com o casal. Então, em alguns casos específicos, o casal gostaria de aguardar mais 1, 2 dias, até uma semana a mais, porque existe uma diferença entre a data da última menstruação e o ultrassom. Pela data da última menstruação já seria, pelo ultrassom ainda não seria. E aí a gente às vezes pactua esperar até um pouquinho mais, dependendo do que se apresenta. Mas isso é uma individualização do cuidado e precisa de um acompanhamento muito de perto. É realmente para quem está sendo acompanhado por uma equipe especializada que vai estar acompanhando o seu caso muito de perto. E aí pode até chegar a ultrapassar 42 semanas. O recomendado pelo Ministério da Saúde
é que a indução seja feita aí entre a semana 41 e completar 42 semanas. Porque o que se sabe que, a partir de 41 semanas, principalmente, existem alguns riscos que aumentam, né? Os riscos para o bebê, os riscos do parto vaginal não acontecer também, a cesárea aumentar. Então, o que seria diminuir risco seria a indução do parto nessa semana, entre 41 e 42. Que passar de 42 semanas acarretaria ainda mais riscos, né? Então, a grande maioria dos serviços leva isso em consideração, os hospitais usam a indução a partir de 41 semanas. Quando uma pessoa fala assim, um bebê, filho de amigo meu, tem alguma questão, enfim, tem um atraso neurológico, teve qualquer complicação, porque passou da hora de nascer. Não é esse passar da hora relacionado a tempo, é um passar da hora muitas vezes relacionado à decisão durante o trabalho de parto de que aquele bebê poderia continuar no trabalho de parto ou não poderia, deveria ser indicado uma cesárea. Então, tem algumas condições no trabalho de parto, que eu já falei algumas vezes aqui, que vão dizendo que o bebê está cansado, que o bebê está dando sinais de que aquele trabalho de parto para ele não está sendo mais saudável e tranquilo, e aí é onde a cesárea é indicada. E aí, quando às vezes a gente perde esse time de entender que o bebê estava numa situação de risco, que seria o verdadeiro passar da hora de nascer, né? É aquele bebê que precisava de uma intervenção antes, e como não foi feita, ele foi sendo levado a um limite ali durante o trabalho de parto, e isso acabou causando, às vezes, uma dificuldade de oxigenação para ele, e que levou a um quadro de complicações pós-parto. Entendi. Tá, agora vamos para outro mito. Bebê grande demais não pode nascer de parto normal? Depende. É um mito, mas depende, porque depende também da condição que fez esse bebê ficar grande demais. E o que é grande demais? É muito comum algumas gestantes que chegam pra gente, meu filho mais velho, eu tive cesárea porque eu fui fazer ultrassom e estava com uma estimativa de 3.600 e o médico falou que o bebê era muito grande, estava com uma estimativa de 4 quilos, o médico falou que o bebê era muito grande, não dava para ser parto normal, era muito arriscado, e aí foi para cesárea. Uma das coisas que a gente tem que sempre saber, o ultrassom, ele tem uma margem de erro, né? Ele não consegue precisar, na maioria das vezes, esse peso do bebê. Ele vai ter uma margem de erro aí de 10% para mais, 10% para menos, mas na prática a gente vê que acaba errando mais às vezes. E aí, às vezes, o médico fica muito condicionado só a esse número que vai aparecer ali na ultra e acaba indicando uma cesárea totalmente sem pé nem cabeça, né? Sem motivo real. O que seria um bebê grande demais que a recomendação do parto normal passa a ser questionada? Um bebê acima de 4,5 kg, principalmente, associado à patologia obstétrica diabetes gestacional. Então, a gente tem um bebê que está apresentando um peso maior do que o esperado ali para aquela idade gestacional, e a gente tem uma mãe com diabetes gestacional. E, Thaís, por quê? Só com diabetes gestacional? Não é peso, não é peso? Um bebê de 4,5 kg da mãe saudável, então poderia nascer de parto normal? O que difere é que o bebê, filho da mãe com diabetes, ele não fica só gordinho, ele é um bebê que cresce assimétrico, que a gente chama. O que é assimétrico? Ele não fica gordinho por inteiro, ele fica com uma estrutura do tronco, principalmente, muito larga. Os ombrinhos ficam muito largos, esse diâmetro aqui. E aí ele pode ter uma complicação no parto normal, que é a distócia de ombro, que é quando a cabeça nasce, mas os ombrinhos têm dificuldade para passar pela pelve da mãe. Então, esse bebê, acima de 4 quilos, da mãe diabética gestacional, ele tem um risco aumentado para distócia de ombro. Acima de 4,5 kg, então, esse risco aumenta muito, chega até 60%. Então, realmente é um risco grande. E aí a gente tem que conversar com a família e entender o quanto para a família é importante esse parto normal, enfim, os riscos que a gente está pactuando aí. Um bebê simplesmente de 3.800, 4 quilos, ou até na ultra está dando 4.100, 4.200, lembrando que ele pode ter 10% para mais ou 10% para menos,
mas essa mulher teve um pré-natal adequado, fez todos os exames, não tem alteração de curva glicêmica, não tem alteração de glicemias de jejum, teve uma alimentação correta na gestação, né? É uma gestante saudável, simplesmente é o que eu falo, bananeira não dá limão, né? Cada mulher vai produzir o bebê que o seu corpo pode parir. E aí a gente deve confiar que as mulheres conseguem parir também bebês grandes. E claro, a equipe tem que ter treinamento para distócia de ombro, porque inclusive é uma patologia, é uma distócia que pode acontecer em partos de bebês menores também. Está mais associado com bebês maiores, mas pode acontecer com bebês menores. Então a equipe tem que saber atender urgência e emergência obstétrica e conversar com os casais sobre todas essas possibilidades. Mas não é contraindicação para parto normal bebê grande, principalmente bebê grande de mãe saudável. Tá. Muito líquido ou pouco líquido são indicações de cesárea? Também não. Muito líquido também acende uma luzinha para gente, para o diabetes gestacional, porque uma das causas de diabetes, uma das repercussões do diabetes gestacional é o aumento do líquido amniótico. Então, apareceu um polidrâmino na ultra, a gente pensa melhor aí sobre essa investigação de diabetes gestacional, se está tudo ok. Assim como o baixo líquido, não há indicação de se indicar a cesárea, porque se a gente acha que o líquido está diminuído, depende também do número que esse líquido chega. Então, tem um número que é realmente indicativo de indução do parto, porque ele começou a ficar baixo demais, geralmente abaixo de 3. ILA, né, que é o índice de líquido amniótico, vem lá mostrando na ultra. ILA 3. Abaixo de 3 costuma ser um consenso, principalmente com bebê a termo, né? Bebê a partir de 37 semanas, tá a termo, costuma ser um consenso, um líquido tão baixo assim, a indução do parto e não a cesárea. Se eu tenho um ILA de 6, um ILA de 7, muitas vezes a hidratação e o acompanhamento só são suficientes. Essa gestação vai chegar a 39 semanas, a 40 semanas, e ela vai entrar em trabalho de parto espontaneamente, sem nenhuma intervenção. Então, muitas vezes é só o acompanhamento que vai ser feito. Quando o líquido está realmente muito baixo, aí é indicado a indução do parto, não cesárea. Não existe indicação de cesárea por líquido baixo, tá? E outra coisa que sempre a gente deve lembrar é que o líquido amniótico ele não deve ser só mensurado por esse índice, ILA. Ele, na verdade, o parâmetro que a gente mais gosta de usar, né, como referência, que tem mais embasamento, é a medida do maior bolsão de líquido presente na cavidade uterina. Então, o ultrassonografista sempre vai colocar essa informação adicional. ILA de tanto, medida do maior bolsão, tantos centímetros. Se tiver pelo menos um bolsão maior que 2 centímetros na cavidade uterina, a gente diz que esse líquido está normal, tá ok, mesmo com ILA baixo. Então, a gente observa principalmente esse parâmetro, a medida do maior bolsão. Legal. Fizeram uma pergunta aqui, a Bá Blanco. Boa tarde. A baixa estatura de uma mulher pode ser uma contraindicação para parto normal? De forma alguma. Nenhuma estatura contraindica parto normal da mãe. É o que eu falei, bananeira não dá jaca, não dá limão. A mãe baixa vai fazer um bebê que cabe dentro dela e que nasce por ela também. Então, na maioria das vezes dá tudo certo. Assim como mulheres de estatura mediana, às vezes têm desproporção cefalopélvica e vão para cesárea também. Então, não tem essa relação de ficar pensando sobre isso, porque a mãe é baixa, porque o pai é alto, porque é mistura de raça, porque nada. Bota para testar esse canal de parto e vai dar certo. Ter parto, ele pode ser uma herança familiar? Por exemplo, se a minha avó ou a minha mãe, o parto delas foi rápido, foi fácil, elas teve uma ótima dilatação, para mim vai ser mais fácil também, ou não tem nenhuma ligação? Olha, na prática a gente percebe que às vezes influencia. Pro bem, vamos dizer assim, né? Aquelas mulheres que falam, minha mãe teve partos super rápidos, minha mãe, né, foi parideira, minha avó e tal. No geral, a gente percebe que influencia, e eu acredito que seja muito mais do ponto de vista
não só genético, mas do ponto de vista emocional mesmo para essa mulher. Ela ter Sim. esses exemplos, né, de força feminina, ela traz dentro dela essa sensação de que se as minhas familiares puderam, eu posso também. Né? Ah, tomara que eu seja igual a minha mãe, que minha mãe pariu super rápido. Então eu percebo que tem muito mais essa questão do quanto a mulher acredita que pode parir, essa influência. Porque a gente sabe que o parto vai acontecer na cabeça também. E aí, quando a gente tem exemplos negativos na nossa família, não, minha mãe não teve nenhum parto normal, minha avó não teve parto normal, a gente tem exemplos de partos complicados na família, esse peso vem com a gente também, né, nessa expectativa do nosso parto. Então, é essa relação que eu faço. Mulheres que têm boas experiências de parto na família e são incentivadas por essa família a parir, geralmente elas lidam bem com a situação que elas falam: ah, minha mãe me pariu muito rápido, foi super tranquilo, vou puxar para minha mãe e bora. Minha mãe, ela sempre falava, ai, filha, olha, não acredita que essas novelas aí, esses filmes que passam, esse escândalo. Não, realmente, existe uma dor, tal, mas não é nada disso que eles falam, não é nada disso que eles mostram, eu nunca passei por isso. E aí, quando eu engravidei, meu tio falou, nossa, se você for que nem sua mãe, você vai agachar e esse neném vai sair, porque minha mãe, eu e a minha irmã mais nova, ela teve de cócoras, né? E foi totalmente natural. E a minha irmã mais velha, ela teve normal, só que não foi tão. Ela sofreu algumas violências obstétricas, tal, mas conseguiu ter o normal, teve uso de fórceps, tal, mas então ela teve todas as filhas de parto normal, mas ela sempre foi bem. Ela sempre lidou e passou isso pra gente de uma forma muito leve, assim, sabe? Sempre foi muito tranquilo. Então, na minha cabeça, nunca fez sentido uma cesárea, nunca entendi por que, que as pessoas têm dificuldade em querer ter um parto normal, né, pela via vaginal. Então, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. A questão genética em si, não existe nada comprovado cientificamente que influencie, mas da cabeça eu acho que isso influencia muito. É, é, precisa ter um bom condicionamento físico para conseguir ter um parto normal? Olha, para conseguir ter o parto, não, mas para passar pelo trabalho de parto é bem importante. Porque a grande maioria hoje da população é sedentária mesmo, não tem um ritmo de atividade física, não é atleta e não faz isso diferente durante a gestação. E as mulheres continuam parindo assim mesmo, né, no SUS, em todos os lugares por aí. Então, não é preponderante, não é algo que vai ser decisivo para você conseguir ou não conseguir ter um parto normal, mas para você, o trabalho de parto ele é uma maratona, é algo realmente que exige bastante do nosso organismo e do nosso condicionamento físico. A gente faz muitos exercícios, a gente faz agachamento, a gente rebola bastante, a gente caminha bastante. E aí, se a mulher já é mais ativa, já faz isso, já tem um bom alongamento, isso para ela vai ser muito mais fácil de ser feito durante o trabalho de parto. Já acompanhei bastante trabalho de parto de mulheres que faziam atividades físicas intensas, que dançavam, que eram professoras de yoga, então tinham já essa proximidade, né, com a atividade física e elas passaram por partos longos, enfim, tiveram também as suas dificuldades no parto, isso muitas vezes não facilita em si o processo do parto, mas que a mulher consegue passar pelo trabalho de parto mais preparada, mais Sim. disposta, né? Porque o corpo já tem um condicionamento. Minha mãe, ela nunca foi de fazer exercício, atividade física, mas ela teve uma preparação para o parto, de exercícios, tal. Não precisa ser, eu imagino que não precisa ser, né, nossa, precisa virar atleta, mas realmente ajuda, né? Eu tenho feito exercícios de yoga, eu baixei um aplicativo que é específico, né, de yoga para gestantes, Protestante. e eu acho que as posições, né, e a respiração deve ajudar bastante na hora das contrações, até mesmo de posicionamento, né? Porque o cócoras, hoje em dia tem banqueta, mas eu acho que na época da minha mãe nem devia ter banqueta, elas devia ter. Eu lembro que Sustentar ela na falava. perna. E ela, né? O meu pai ajudava ela, mas então, assim, com certeza deve ajudar bastante. Sim. A Depois do Ana. parto, a gente fica mesmo quebrada, assim, parece que foi no primeiro dia da aula de CrossFit, né? Porque
você vai sentir dor em todos os músculos do corpo, porque a gente se tensiona muito também com relação à dor, faz exercícios, né, diferentes ali do que os movimentos que você está acostumado a fazer no dia a dia. E muitas vezes a parteira fica com dor no corpo, porque a gente trabalha o exercício junto com a mulher, quanto mais a mulher que está com toda a sobrecarga daquele barrigão e as contrações. Então, exige um trabalho físico bem intenso mesmo. Né? A Ana Lumai, ela escreveu aqui pra gente. Analgesia com 8 centímetros depois de 1 hora sem alteração. A médica encaminhou para cesárea. Fiquei muito triste, pois a equipe não esperou o bebê. Ele estava bem. Estou errada de pensar que ia dar certo? Realmente foi um limite muito pequeno, né, de espera, porque só 1 hora e não teve evolução, poderia ter sido esperado um pouco mais, poderia ter sido incentivado outras medidas ali de auxílio para ajudar o bebê a descer mais. 1 hora é realmente um tempo muito pequeno. A gente tende a pensar que foi insuficiente mesmo esse tempo para esperar o trabalho de parto evoluir, para o bebê fazer o que ele precisa fazer. A Bá Blanco perguntou: é verdade que a indicação de analgesia é a partir de 8 centímetros de dilatação? Não existe um tempo recomendado como ideal, assim, para analgesia. O tempo de analgesia, ele é ditado pela mulher, de acordo com o limiar de dor dessa mulher. Claro, a gente sempre costuma falar que o mais sensato é a gente fazer analgesia em fase ativa de trabalho de parto, né? Porque na fase ativa de trabalho de parto é que eu tenho contrações ritmadas e dolorosas, que são as contrações que realmente exigem da mulher um pouco mais de resistência ali, né? E que algumas não vão conseguir passar por isso e aí acabam solicitando. E hoje a gente tem aí uma definição de fase ativa, contrações ritmadas a cada 3 minutos, com duração de pelo menos 50 segundos e 6 centímetros de dilatação. Então, se a gente não tem 6 centímetros de dilatação ainda, possivelmente essa mulher não está em fase ativa. E aí fazer isso, uma analgesia antes desse período, seria prejudicial para esse trabalho de parto, porque ela nem entrou na fase ativa, e isso poderia retardar mais esse trabalho de parto, e sempre lembrar que uma intervenção pode levar a outras intervenções. Então, possivelmente, essa mulher que tem analgesia mais cedo, ela vai precisar que esse trabalho de parto seja conduzido com ocitocina, e aí entrando ocitocina, às vezes o bebê também não reage bem a essas contrações induzidas pela ocitocina, então acaba virando uma cascata de intervenções. Se for pensar como tempo mais indicado, seria a partir de 6 centímetros de dilatação, a partir de 8 centímetros. 8 centímetros costuma ser uma fase bem crítica do trabalho de parto, onde as mulheres entram naquela fase de transição entre a dilatação e o expulsivo. E nessa fase, a grande maioria pede mesmo analgesia, fala que não vai conseguir, está muito cansada, entra no. Tem uma descarga de adrenalina nessa fase, aí a gente tem reações de luta e fuga, que é o que a adrenalina traz, a gente fica muito agitada, chora, não quer mais, enfim, é muito reconhecível a mulher que está na transição. E normalmente o que funciona é a gente lembrar a mulher nessa hora que ela está vivendo essa fase e que todas nós vivemos essa fase, mas que ela é curta, que ela passa rápido. E que se ela der esse tempo para o corpo dela passar por essa fase, que geralmente é um período aí de 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Se ela passar por essa fase, ela vai conseguir entrar numa outra fase do expulsivo, que nessa outra fase, essas sensações muito ruins, muito angustiantes, desesperadoras passam e a gente consegue lidar melhor com o trabalho de parto. No parto de ontem mesmo, a gente teve isso bem presente. Ela entrou numa catarse de que era analgesia, e aí a gente começa a tirar coelho da cartola, né, tentando fazer com que ela entenda de que é aquela fase crítica, e aí daqui a pouco a mulher consegue relaxar e entra na fase do expulsivo e é totalmente diferente. Aí a mulher já não pede mais analgesia, aí ela se concentra nas forças, muda o foco.
que ela sente que o bebê está realmente ali baixo, realmente ali nascendo. Então, não existe esse período ideal. A gente já teve experiência de analgesia com 2 centímetros na equipe, porque para aquela mulher é assim, ou eu vou ter analgesia ou eu quero uma cesárea, não quero continuar, para mim não estou dando conta. Então é aquela coisa, redução de danos. Entre ela ter uma cesárea porque ela não está dando conta do processo e a gente fazer uma analgesia muito precoce, a gente tenta analgesia precoce então e vamos ver no que dá, sabendo que tem mais chance de complicações, né, de não dar certo, mas enfim, escolhas, né? Cada mulher escolhe, escolha baseada em informação. Ela tinha todas as informações, a equipe trouxe para ela várias vezes, olha, não é o melhor momento, a gente pode ter isso de repercussão. E aí ela foi muito clara, ou eu quero analgesia agora, ou eu quero uma cesárea, porque eu não vou dar conta desse processo. E aí ela foi para analgesia, teve trabalho de parto e pariu. Então, para algumas mulheres, esse tempo pode ser um pouco antes. Para outras, vão conseguir passar bem e aí pedir, mesmo assim, conseguir entender que não é uma coisa que ela realmente precisa, que ela consegue passar por essa fasezinha final. E aí ela vai entrar nesse possível e vai conseguir parir sem analgesia. Legal. A Priscila perguntou: é verdade que o uso do Epinol na fisioterapia pélvica diminui o risco de lacerações durante o parto e também a necessidade de episiotomia? O Epinol, ele foi criado com essa proposta, né? É um aparelho de fisioterapia que foi desenvolvido lá na Alemanha. O nome Epinol é de episiotomia não, né? É essa a proposta do treino. Só que, como a gente fala, a gente trabalha com evidências científicas. Então, existem alguns estudos feitos pelo fabricante, né, do Epinol, que dizem que o uso dele vão realmente trazer um benefício aí nesse preparo perineal para o parto, principalmente na prevenção de lacerações, na necessidade de não realização de episiotomia, enfim. Mas evidência científica não tem. As revisões mais recentes que saíram disseram que não faz diferença usar o Epinol para prevenção de laceração. O que a gente entende é que para as mulheres que a gente acaba acompanhando que usaram o Epinol, elas ganham na consciência corporal. A gente consegue perceber, e elas também falam isso, que foi importante para elas terem essa consciência da vagina sentindo as sensações ali de ter a saída da cabeça, a ardência ali que proporciona também a saída do balão, do Epinol, acaba trazendo um pouco da dimensão desse estiramento da musculatura que vai sofrer com a passagem da cabeça do bebê. Então, como é que as posições que eu me sinto mais confortável para fazer esse movimento de expulsão, em que lugar essa força que eu preciso fazer para expulsar o balão quando eu estou fazendo o treino, e aí elas muitas vezes trazem essa informação lá no expulsivo. Tá lá no parto, fala, tô sentindo a sensação do Epinol e tal, a gente já sabe que o bebê está um pouco mais baixo, está no canal vaginal, ou a bolsa às vezes está ali pressionando o canal vaginal. A posição que eu conseguia expulsar o Epinol era de pé, era a melhor posição, era como eu conseguia ficar mais confortável. E aí a gente acaba falando para ela, então quer ficar de pé no expulsivo, né? Que era uma coisa que para ela já foi familiar ali nos treinos em casa. Mas, de verdade, para prevenção de laceração, ainda não existe essa evidência científica. Legal. Ontem fizeram uma pergunta, não deu tempo para a gente responder, eu deixei anotada aqui. Dependendo da cicatriz da cesárea anterior, não é possível o parto normal? Não existe essa avaliação da cicatriz da cesárea anterior para tentativa de parto normal após cesárea. Existe até no ultrassom uma medida de cicatriz da cesárea para fazer uma avaliação, mas esse dado ele não foi reconhecido como algo válido para a gente vetar ou não vetar uma tentativa de parto normal anterior, de parto normal após cesárea. Uhum. Então, a gente não pede, normalmente, nenhum tipo de avaliação em exame, por exemplo. E o que eu falei é que a gente leva em consideração só se foi uma cesárea na vertical.
né? Tem algumas mulheres que passam por cesariana, onde a incisão não é feita na horizontal, é feita na vertical, e aí esse tipo de incisão aumenta muito o risco de rotura uterina. Então, essa mulher teria um real risco na tentativa de um parto normal após cesárea. Tá, e aí hoje deixaram uma pergunta lá no Insta. Susto na gestação pode ocasionar aborto? O susto em si, não, porque o que vai acontecer quando a gente toma um susto? No máximo, a gente vai ter um aumento da nossa frequência cardíaca, né? Porque, nossa, tomei um susto, mesmo que seja algo, né? Uma notícia, receber uma notícia muito triste, enfim, a gente tem ali uma liberação hormonal de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso acelera a nossa frequência respiratória, a nossa frequência cardíaca. Mas até isso fazer a gente perder o bebê é algo muito maior, né? A gente precisaria realmente ter um descolamento da implantação desse embrião no nosso útero, a gente precisaria ter contrações uterinas para desencadear, né, a expulsão desse bebê. E é uma situação que está muito mais associada a traumas, né? Por exemplo, uma queda, um acidente, uma batida de carro, enfim, aí a gente tem só um susto, a gente tem um trauma, né? Um trauma físico que aquela mulher sofreu na queda, na batida, e isso pode desencadear a perda do bebê. Tá, aí é o que a Le Petit Panda ela tinha deixado pra gente de pergunta lá no Instagram. Diabetes gestacional impede o parto normal? A gente vai ter uma live, né, só sobre isso, eu acho que pode ser na quarta-feira, né? Podemos. Que é bem, esse tema está sendo bem pedido. E aí, quarta-feira, a gente já tem uma. Vou falar com a Aline Teles, que é a Nutri, que é parceira aqui da Comadre. Eu tinha dito que ela ia participar até dessa live para falar, né, da parte nutricional dessa gestante, que é algo bem importante, fundamental para o controle do diabetes. Então, vou ver com a Alice se ela está disponível, a gente deixa para quarta-noite. Esse é um tema legal. Bem quente. Mas se quiser dar uma palhinha... não é impeditivo de parto normal, desde que ele esteja controlado, porque a gente precisa que ele não tenha repercussões para o bebê ao longo dessa gestação. Então, esse bebê que cresceu muito, ficou com os 4 quilos, 4,5 quilos lá que eu falei da mãe diabética gestacional, é um bebê provavelmente de um diabetes gestacional que não estava controlado. Por isso, ele acabou ganhando mais peso do que deveria. É o aumento do líquido amniótico, geralmente um diabetes gestacional que não está bem controlado. Então, a gente precisa de um controle bem rigoroso para a gente evitar que o parto precise ser antecipado, porque muitas vezes essa mulher está com uma glicemia descontrolada, entra com insulina, e o diabetes gestacional aumenta o risco de morte fetal mesmo. Então, a gente precisa estar com tudo muito bem controlado para que essa mulher consiga levar a gestação até o final, até 40 semanas, e tenha mais chances de ter um parto normal, desde que esse bebê não cresça demais devido ao diabetes. Tá, aí perguntaram também se é perigoso o parto normal. Se o parto normal no diabetes ou não, né? Fora do Não, fora. Normal, no geral. Não, o parto normal é mais seguro do que uma cesariana, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas nascem assim. Aí eu falo, gente, Deus não seria tão burro de fazer um método de nascer que seria perigoso para a humanidade. O parto normal é o normal, é o natural, é como a maioria das pessoas pode nascer com mais segurança, com mais saúde, e a cesárea ela deve ser indicada, em média, em 15% dos casos onde a mulher tem complicações e que não é mais seguro o parto normal. Legal. Aí aqui também a Cássia falou, a placenta é bipartida, isso impede o parto normal? Acessória, é isso que fala? Um lobo acessório. Às vezes a placenta, na formação, ela acaba formando como se fosse uma placenta acessória, que é um lobo acessório, que é um pedaço da placenta separado, né? Não é impeditivo nenhum. Geralmente a gente só sabe disso quando o bebê nasce mesmo, na hora que nasce, aí nasce a placenta e a gente fala, olha, tem um lobo acessório. Às vezes, na avaliação ultrassonográfica ali durante o pré-natal aparece lobo acessório, mas não quer dizer nada.
nasce o bebê, nasce a placenta com lobo acessório, sem nenhum problema. Então, deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. Teve a Kelly Chaves falou que na hora do parto descobriram que ela tinha o cordão curto. E aí fizeram uma cesárea. Aí ela perguntou se é verdade ou se enganaram ela. A gente já falou sobre isso ontem, né? A gente falou ontem que o cordão raramente ele é tão curto a ponto de impedir o nascimento do bebê, né? E realmente, se a gente está com dilatação total há várias horas e o bebê não desce, uma das possibilidades pode ser o cordão curto ou realmente uma desproporção cefalopélvica, o bebê que não está conseguindo descer pela pelve da mãe por questão óssea de encaixe. Mas a gente só vai saber isso depois da dilatação total, a mulher fazendo força, há várias horas, com o bebê na mesma altura, que não progride, e aí a gente começa a desconfiar dessas coisas que podem estar impedindo o bebê de descer. Tá. E a hora que nasceu era curto mesmo, será? Então, fiquei curiosa para saber. Perguntaram aqui também sobre queda de plaqueta, se é indicativo. Também não é indicativo, não tem indicação de cesárea. Dependendo do quanto cai essas plaquetas, claro, tem algumas patologias que podem estar associadas, por isso precisa de uma investigação de pré-eclâmpsia, às vezes um quadro de HELP síndrome, né, que é uma complicação, uma evolução da doença da pré-eclâmpsia. E aí, nesse quadro mais extremo, onde não é só a plaqueta, né? A gente tem toda uma alteração dos sistemas da mulher, a gente algumas vezes precisa sim indicar cesárea, porque é uma situação de emergência. Agora, se for só a plaqueta, teve uma queda de plaquetas, é acompanhamento com hemato, e geralmente ele vai fazer algumas recomendações para ter disponível no momento do parto, colher o exame novamente no momento do parto, muitas vezes ter disponível até algum recurso de transfusão pós-parto, né, nesse local. Às vezes o parto deixa de ser recomendado de acontecer em casa, né, vai passar a ser um parto hospitalar, mas não tem nenhuma indicação de cesárea, né? Lembrando que na cesárea a gente tem mais risco de hemorragia, mais risco de sangramento, então qualquer mulher que esteja com problemas de coagulação, enfim, vai estar mais exposta numa cirurgia do que num parto normal. Então, precisa de um acompanhamento, de um entendimento sobre o que é essa alteração, e aí essa mulher vai ser conduzida da melhor maneira. Mas na maioria das vezes, essa melhor maneira é seguir com o plano do parto normal. Tá. Aí aqui a Bá Blanco perguntou: o grau de maturidade da placenta pode ser indicativo de cesárea? De maneira alguma. O grau de maturidade da placenta também é o olhar do examinador, né, do obstetra, do ultrassonografista. Muitas vezes ele vai colocar lá que está grau 2, que está grau 3 a placenta, mas desde que ela esteja com a função preservada, o bebê está com o crescimento adequado para a idade gestacional, o volume de líquido amniótico está normal, é um sinal de que essa placenta está nutrindo bem esse bebê, independente do grau que ela está apresentando ali para quem está fazendo o exame. Então, o principal é a avaliação do Doppler placentário, né? Como é que está o fluxo da placenta, o fluxo sanguíneo da placenta, das artérias uterinas, e como é que esse bebê está em relação a crescimento, se não tem nenhum sintoma de restrição de crescimento, e o líquido amniótico está se mantendo num número adequado para a idade gestacional. Fora isso, Legal. a gente não está ligada nesse número só do grau da placenta. Tá. A Graciele falou: estou com 40 semanas e 5 dias hoje. Acordei com um pouco de tampão. Tá chegando. Tem. Acordei com um pouco de tampão e sangue, algumas cólicas fracas e contração indolor. Meu médico pediu para observar. Estou em trabalho de parto? Já devo ir para o hospital? Ai, que emoção! Já fico com vontade de cuidar. Primeiro, parabéns pela gestação, saúde para vocês. E segundo, boa hora. Boa hora. Muito lindo, boa hora. Todo mundo vibrando, todo mundo mandando boa hora aí para Graciele.
Não, você não está em trabalho de parto, a perda do tampão é só um sinal de que o corpo começou algum trabalho de preparação do colo do útero para o parto. Mas algumas mulheres perdem tampão e demoram semanas ainda para entrar em trabalho de parto. Como você já está de semanas, né? 40 semanas e 5 dias, você já está aí no período mais avançado da gestação, quase atingindo 41 semanas, possivelmente seja logo mesmo, né? Porque seu corpo já está se preparando e você tem começado a sentir essas cólicas, essas contraçõezinhas, que é um sinal de que está havendo aí um início desse processo. Então, boa sorte para você. O que você precisa mesmo é descansar o máximo possível, evita maratona, não precisa ficar fazendo maratona, subescada, vou fazer caminhada, vou ficar fazendo agachamento para fazer essas contrações engrenarem, porque a hora que elas tiverem que engrenar, elas vão engrenar, mesmo que você esteja deitada, descansando. Então, é só observação mesmo. Principal, sinais de alerta bebê parar de mexer, sentir o bebê parou de mexer, não, tô sentindo ele mais quietinho. Mais quietinho o bebê fica mesmo, às vezes no final, porque ele tá, principalmente quando a gente começa a ter contrações, porque ele tá sentindo que tá acontecendo alguma coisa diferente, um movimento diferente no corpo, essa contraçãozinha que você sente, essa coliquinha, é ali um aperto no bebê, um abracinho no bebê, então muitas vezes ele não fica tão ativo como ele ficaria antes, mas principalmente depois de você se alimentar, tomou café da manhã reforçado, almoçou, jantou, deita do lado esquerdo, observa os movimentos do bebê, o bebê mexe em torno de 6 vezes durante 1 hora, quando a mãe está bem alimentada. A movimentação do bebê está ok, não teve perda de líquido, o sangramento que está tendo é só essa saída de tampão com um pouquinho de sangue, que é super normal, sair um tampão com sangue, esse aumento da saída do tampão também vai acontecer, você vai começar a perceber que o tampão vai sair cada vez mais, vai ficar saindo todo o tempo, e é um trabalho do colo que está acontecendo, de começar a afinar para depois começar a dilatar. Você vai estar em trabalho de parto quando as contrações de verdade começarem a ficar ritmadas, que são contrações a cada 4 minutos de intervalo, 3 minutos de intervalo. Esse é o melhor momento para você ir para a maternidade, quando as contrações estiverem com um intervalo de 3 minutos, em média, com uma duração aí de 50 segundos, que aí são contrações efetivas, que estão fazendo o seu colo do útero começar a dilatar. Provavelmente você vai chegar lá e vai estar com alguma dilatação, vai estar em trabalho de parto ativo. Se você tiver uma doula, é legal você ir falando com essa doula também durante esse início aí, que ela vai te ajudar nessas orientações e vai até a sua casa para ficar te acompanhando até o melhor momento de ir para a maternidade. Ai, que legal. A Nathalie perguntou. Vai contar pra gente. Vai ficar curiosa para saber agora. A Nathalie perguntou: ter parto na banheira ajuda com as cãibras? Com as cãibras? Olha, é tão raro a gente ter cãibra no trabalho de parto. A gente tem cãibra no trabalho de parto, geralmente, quando a mulher é colocada em posição ginecológica na hora do expulsivo, porque na hora do expulsivo ela está fazendo força, já está com uma exaustão grande ali daquele processo. E quando o médico usa colocar a mulher em posição ginecológica com a perna naquela perneira, e aí ela fica com a perna ali muito tempo para cima, aí diminui a circulação e ela pode até apresentar alguma cãibra. Mas ao longo do trabalho de parto, eu mesma nunca vi ninguém tendo cãibra durante o trabalho de parto. A gente tem muito na gestação. Durante o trabalho de parto, o nosso corpo todo já está preparado para essa maratona mesmo, né, na produção hormonal. Então, não é uma coisa que acontece ter cãibra no trabalho de parto. Não sei se ela teve em outro parto, por isso que ela está falando. A água, ela ajuda o corpo a relaxar, ela ajuda no controle da dor, ela ajuda a mulher a ter mais leveza no corpo, né, nesse trabalho de parto, porque às vezes a gente fica meio travada, né, com a dor, e aí na água você consegue relaxar um pouco, consegue se movimentar com mais fluidez. Costuma ser uma coisa que traz bastante bem-estar entrar na água no expulsivo, para o bebê nascer, enfim, durante o trabalho de parto, usar a água como alívio. Mas não especificamente para cãibras, porque não é uma coisa comum, não, de aparecer no trabalho de parto. Legal. Aí aqui a Sica perguntou: trombose é indicativa? De cesárea? Não. Assim, a trombose em si é uma complicação grave, né? Que
precisa de um acompanhamento ali durante a gestação, a mulher vai fazer uso de algumas medicações, né, que são anticoagulantes, e aí essa mulher ela vai precisar parar de fazer uso de anticoagulante algum tempo antes de entrar em trabalho de parto, que não é indicado ela usar o anticoagulante durante o parto, durante uma cirurgia, enfim, porque ela tem mais risco de sangramento. O que costuma acontecer com as mulheres que são trombofílicas, que fazem acompanhamento com o hemato e tal, e aí usam o anticoagulante? A gente recomenda que esse anticoagulante seja interrompido aí em torno de 38 semanas, e aí se induza o parto, para que a gente consiga programar esse período da mulher entrar em trabalho de parto aí, em média até 48 horas depois de ter parado de usar o anticoagulante. Não dá para a gente deixar ela entrar em trabalho de parto espontâneo, porque isso pode levar até semanas e ela vai estar exposta se ela não estiver fazendo uso desse anticoagulante. Então, algumas mulheres até que tiveram perdas anteriores, né, abortos relacionados a isso, elas ficam fazendo uso do anticoagulante e quando chega a 38 semanas, em média, 38 e pouquinho, aí a gente vai avaliando se a mulher tem algum indício de que está prestes a entrar em trabalho de parto, o bebê está mais baixo, começa a ter alguma dilatação, aí a gente combina uma data para interromper esse uso do anticoagulante e combina geralmente algumas induções naturais. Ela começa com acupuntura, com homeopatia, o uso da medicação, a gente intensifica essas induções naturais. Deu 48 horas, ela não entrou em trabalho de parto, a gente indica a internação para a indução medicamentosa do parto. Então, é só feita essa programação de indução no final. Mas todas as mulheres trombofílicas, até hoje que eu acompanhei, que usavam anticoagulantes, pariram sem nenhum problema. Interromperam a medicação e a gente fez as induções naturais e elas pariram. Inclusive, só com as induções naturais, nem precisou da indução medicamentosa. Tá. Aí a Nathalie falou, é verdade que quando está no trabalho de parto tem que ficar fazendo forças até o bebê nascer? Ou tem hora certa para fazer as forças? Fiquei 6 horas fazendo força. Não, tem a hora certa para fazer força. E a hora certa é o seu corpo que diz, né? Não é ninguém que manda. Porque durante o período da dilatação inteira, até ter 10 centímetros de dilatação, a gente não recomenda de forma alguma fazer força, porque não adianta fazer força se o colo do útero não está dilatado. O bebê só vai passar, só vai nascer quando o colo do útero tiver abertura suficiente para ele nascer, que são os 10 centímetros de dilatação. Quando chega nessa dilatação completa, o bebê também ainda tem um trabalho de descer pela pelve, que ele desce fazendo aqueles giros que eu já falei algumas vezes para vocês. Então, ele desce pela pelve fazendo um giro com a cabecinha para conseguir passar pela bacia da mãe. E esse giro, às vezes, também demora. Então, não é só porque já está com 10 centímetros que precisa fazer força. Ah, não, está com 10 centímetros, agora é só força que precisa. Não, precisa também desse encaixe do bebê pela pelve. Quando o bebê ele consegue fazer isso, ele começa a entrar no canal vaginal, a mulher começa a sentir vontade de fazer força, que é diferente. Então, o nosso corpo, ele entende que está tendo uma pressão ali embaixo, né, no nosso assoalho pélvico, que é a musculatura toda que envolve a vagina, e aí a gente sente vontade, tipo, de fazer cocô. Parece uma vontade de fazer cocô. Muita pressão no ânus, pressão na vagina, e a mulher, quando vem a contração, ela faz força imediatamente, porque é instintivo, é involuntário, não é uma coisa que ela precise ser orientada a fazer. Ela vai fazer isso mesmo que você fale para ela, não faz força, na hora que vier a contração, ela vai fazer... Ela não consegue não fazer. Então, esse é o melhor momento para fazer força, a hora que o seu corpo começa a te pedir para fazer força. Antes disso, não tem necessidade, inclusive às vezes faz o colo do útero inchar, prejudica o trabalho de parto e só vai te deixar cansada, não vai auxiliar o parto a acontecer mais rápido, nada disso. A Lepeti perguntou se vai ter live sobre plano de parto. Vai. Eu acho que sim, já tem, né, nos nossos temas. Eu lembro que a gente tinha falado sobre, mas eu não lembro se a gente fechou. Tem. Aí aqui ela também falou, só queria dizer que
Fiz algumas perguntas, apesar de já ter sido aluna comadre. E tô aqui assistindo porque vocês são maravilhosas. Obrigada pelas informações todas. Quem foi que disse? Le Petit Panda. Ah, Le Petit, tá bom. Aí ela falou, porque a Baby já tá bem parida aqui, haha. Mês que vem faz 1 aninho. Ai, que delícia. Eu lembro dela aqui no encontro de pós-parto, com ela pitica, com as questões da amamentação. Se eu não tô confundindo a pessoa, eu acho que é ela, porque por esse nome eu não consigo saber. Aí aqui a Nathalie falou, gente, me auxiliaram a fazer tudo errado no meu parto. Obrigado por me ensinar tanto. Pois é, Gratidão. no próximo parto, só faça força quando o seu corpo fizer força sozinho. A hora que vem a contração, quando a gente tá só com a dilatação acontecendo, tá lá vendo a contração, a gente tá. Quando vem a contração com vontade de fazer força, a gente faz. Gente, não tem como não fazer força. E às vezes a mulher tá lá no banho, a gente tá no banho, deixa ela, e aí a gente escuta o puxo. A gente fala assim, ó, começou a fazer puxo. Então eu nem preciso nem examinar a mulher para saber que ela tá entrando no expulsivo, nem preciso nem estar olhando para ela, só de ouvir o som dela tendo a contração, eu já sei que ela tá com puxo. Ontem a gente estava no São Luís atendendo esse parto e aí chegou uma mulher e entrou no delivery ao lado, estava em trabalho de parto e entrou para parir ali com o plantão e no delivery ao lado. Aí eu falei, ó, chegou alguém parindo também. E aí ela teve uma contração, aí a gente já ouviu ela. Aí eu falei, já tá com puxo, já tá nascendo já. Então a gente só de ouvir, a gente sabe que aquele corpo tá pedindo para fazer força. E isso é uma mulher que está com 9 centímetros, está com dilatação total. O bebê está ali pressionando o assoalho pélvico, por isso que ela não está aguentando e está fazendo força. Que legal. Aí a Cica falou, esses esclarecimentos devem chegar às mulheres. Vamos compartilhar. Grata. Isso mesmo, gente. E a Le Petit falou que ela chama Renata, é a mãe da Sophie, que é ela mesma. Pois é. Ela tem um óculos super estiloso, que eu babava. E aí a Milena falou, podem fazer uma live sobre prós e contras do uso da analgesia no parto natural? Podemos falar de analgesia. Vou deixar até anotado aqui. Aí. Vamos ver aqui, assuntos. Porque se eu não anotar agora, depois esquece, né? É, isso aí. Prós e contras sobre analgesia. Pronto, tá anotadíssimo. Aí agora, depois do cafezinho... Não, peraí, tem uma antes aqui. Damares. Estou com 40 semanas e 1 dedo de dilatação. Tem dicas para evoluir? 40 semanas e 1 centímetro de dilatação. Você tá linda, bem, tá maravilhosa. Qualquer dilatação antes do trabalho de parto é lucro. Você não tá em trabalho de parto, então a gente não espera nada mesmo dessa dilatação. Qualquer dilatação antes é só bônus. A dica é relaxar. Faça coisas que te dê prazer, descanse bastante, assista coisas boas, desligue o celular, evite esse contato, né, de ficar respondendo WhatsApp, lidando com a expectativa e a ansiedade das outras pessoas, porque lidar com as nossas grávidas de 40 semanas já é bem difícil. Então, assim, se conecte com o seu parceiro se você tiver, ou com a sua pessoa de apoio, sua doula. Faz uma despedida de barriga, que é uma coisa super gostosa, para você fazer uma pintura aí na barriga, celebrar esse momento aí de transição, né, onde você vai se encontrar com seu bebê, esse encontro tão esperado. Escreve uma carta para o bebê, contando tudo que você está vivendo agora, qual é, né, esse momento de vida que nós estamos vivendo tão desafiador aí com essa questão de pandemia, os sentimentos que mais estão aparecendo para você nesse momento, qual é a sua expectativa para o nascimento dele, como é que você imagina a carinha dele, enfim, coloca tudo no papel, porque isso vai ser muito gostoso depois para ler. Faz uma playlist para o parto, escolhe músicas que você goste de ouvir para você ouvir durante o trabalho de parto, e aí você pode já começar a ouvir agora, se conectar com essas músicas.
Faça uma sessão de massagem, pode ser você e seu parceiro mesmo, dele te massagear, namore bastante. Aí tem os hots, né, que a gente fala que tudo que aquece o corpo pode ajudar o trabalho de parto a engrenar. Então, sexo, banhos quentes, escalda-pés na hora de dormir, caminhadas leves. Mas é isso, coisas que te dê prazer. Porque a hora vai chegar, daqui a pouquinho tá aí. Não precisa ficar pensando muito nela, porque eu sempre falo, nunca esteve tão perto, né? Você nunca esteve com 40 semanas. Então tá mais perto do que nunca. E cada dia mais perto. Só pensar assim que daqui a pouco chega. É. E boa hora para ela também, né? Que falta pouco agora. Boa hora para ela também. Ó, já temos duas que, por favor, tem que mandar mensagem depois contando como é que foi esse nascimento. E durante o trabalho de parto, se precisar de qualquer coisa, liga a nós. Aí aqui, ó, depois do cafezinho, aí, ó, mais um depoimento. Vocês estão sendo fundamentais na minha preparação. Estou quase fechando 39 semanas e sinto muitos sinais que o parto se aproxima, mas estou me sentindo super preparada graças às informações. Obrigada. Ai, gente, quanta gente logo parindo, que delícia. Esse mês tem bastante parto. Maio tem bastante parto aqui da equipe também. Uns já nasceram. Ontem teve 2 partos, né? Que eu contei aqui até na live. Chegou a Serena e a Tereza. E nessa madrugada teve outro parto também. Chegou o Matias, na primeira hora do dia de hoje. O Matias chegou num parto super rápido também, uma evolução tissonâmica que a gente fala. E então os bebês de maio todos já estão aí começando a descer do arco-íris. E quem está para chegar aí, boa hora para todas vocês. Que bom que está fazendo sentido para vocês, toda essa preparação, essas orientações. Contem com a gente, continuem acompanhando. E é isso aí. E aí a Graciele fez aqui uma outra pergunta. Diarreia também é sinal de possível trabalho de parto? Também pode ser sinal, porque geralmente o que acontece? O útero e o intestino eles estão pertinho ali. Então, sempre que a gente tem uma atividade uterina, o intestino vai responder. Essas cólicas que você está sentindo, né, são contraçõezinhas, né? Eu falo que são contracinhas, não são contrações ainda, são contracinhas. E aí o intestino está sentindo essas contracinhas e ele é estimulado também e acaba liberando fezes. A gente dá uma soltada no intestino. Assim como quando a gente movimenta o intestino demais, a gente também estimula o útero. Por isso que o óleo de rícino, para algumas mulheres, é indicado, porque não está entrando em trabalho de parto, o trabalho de parto está demorando a acontecer, a gente fala, toma uma dose de óleo de rícino, porque vai estimular o intestino, vai dar um piririzinho, né, uma diarreinha, e aí isso estimula o útero a também trabalhar. Então, uma coisa está ligada à outra, são todos os sinais de que o corpo está no movimento. Mas isso não quer dizer que esse movimento vai ser hoje, vai ser amanhã, né? É um movimento que vai acontecendo dia a dia. Essa gestante que pariu a jato essa madrugada, ela está em pródromos há 2 semanas. Ela era uma gestante que tinha cerclagem, até já falei dela aqui em algumas lives. Ela tinha cerclagem, que é os pontos no colo do útero, para segurar o peso do bebê, porque ela teve perdas anteriores tal, e aí precisava fazer esse procedimento para não ter uma nova perda, pela incompetência istmo-cervical, que é essa incapacidade do colo do útero de segurar o bebê. E aí a gente retirou os pontos, a doutora Natália retirou os pontos com 37 semanas, para aguardar ela entrar em trabalho de parto. E agora ela já estava com quase 39, eu acho. Então, assim, já faz quase 2 semanas que ela está em pródromos, assim, toda noite a gente fala, não, acho que agora vai, porque começou e esse colo dela aqui não tem tanta dificuldade para dilatar, né? Tem bastante facilidade para dilatar. A hora que pegar, vai. Mas demorou, né? O corpo dela foi fazendo esse movimento ao longo de dias, e aí ontem, de uma hora para outra, tudo aconteceu e o parto foi super rápido. Então, é isso. O corpo ele vai fazendo os processos, mas não quer dizer que de hoje para amanhã vai acontecer alguma coisa só porque perdeu o tampão ou só porque está com diarreia. É bom essa conexão, assim. Perceba, né? Tenha essa sensação de perceber que alguma coisa está mudando em mim. Eu estou sentindo que algo está se aproximando, mas sem muita expectativa, porque não é uma coisa imediata, não é para amanhã, para depois de amanhã. Pode ser uma coisa para daqui uma semana.
Legal. E eu acho que vai encerrar o Vai Instagram, encerrar o Instagram, a a gente gente volta para volta para. finalizar. Encerrou. Vamos voltar para a gente encerrar aí. Pronto, o Insta não está acostumado ainda que a gente fala demais, aí ele sempre derruba a gente com 1 hora e aí a gente tem que voltar para finalizar. Mas acho que não tinha ficado nenhuma pergunta da outra live para responder, né? Estamos voltando, estou esperando ali voltar a entrar aqui para a gente finalizar. E agora eu vou solicitar, deu certo. Não dá tempo nunca da gente terminar o assunto antes do Insta derrubar a gente. Se ficou alguma pergunta na outra live para responder, se alguém quiser mandar aqui de volta, a gente responde agora, mas eu acho que ali estava de olho. Tá, sabe o que eu ia falar? A gente ainda não falou pro pessoal hoje sobre o grupo do Telegram. Então eu ia falar para você convidá-los. Isso aí, já teve muita gente da live que está entrando aí no grupo do Telegram. É um canal do Telegram que a gente montou para falar só sobre gestação, parto, pós-parto, amamentação, chama Gestar, Parir, Maternar, Comadre. É um canal lá no Telegram que vocês podem entrar para curtir os conteúdos que eu vou postando lá todos os dias. E aí sempre vou comentar alguma coisa a mais da live que aconteceu aqui. Se eu falar sobre um livro, eu posto lá depois para vocês, a foto, enfim, o link para vocês compartilharem algumas informações além do que a gente bateu papo aqui. Então, para quem se interessar, o link está na bio do Instagram da Comadre. Só entra lá que vocês conseguem participar. E o que é legal do canal do Telegram, que eu sempre falo, é que não é igual ao grupo de WhatsApp, que fica todo mundo falando, que entra 1000 notificações por dia. Não. É um canal onde só eu falo, vocês vão ter acesso às informações, os vídeos, as fotos, e ninguém vai conseguir interagir. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, colocações, eu peço para vocês comentarem no Insta da Comadre, lá no direct, que aí eu vou comentando com vocês lá direto no canal as respostas. E aí quem entra agora também consegue ver o conteúdo do canal de todo o tempo, desde quando eu comecei a postar. Então, vocês não vão perder nada do que foi postado até hoje. Vão ter lá bastante material das coisas que a gente já falou das outras lives aqui. E sempre que eu tô em parto, eu entro lá, vou comentando com vocês como é que tá o parto, posto uma fotinho ou outra que o casal autorizar. É bem gostoso também para vocês que estão aí gestando, quem já pariu, que gosta também de ficar acompanhando e tendo notícias daí do dia a dia das parteiras. É isso. Bom, então amanhã a gente tem mais uma live, né? Amanhã a gente entra às 19h30 e a gente vai falar sobre diabetes gestacional, né, tá? Isso aí, amanhã às 19h30 é o horário oficial da roda de gestantes da Comadre, né? Que é a nossa roda tão querida, que está fazendo tanta falta, que a gente fazia de quarta-noite aqui na casa, todo mundo jogado no chão, conversando. Porém, como a gente não está podendo fazer pessoalmente, então a roda de quarta segue às 19h30. Compareçam e a gente vai bater um papão sobre o diabetes gestacional e tirem as dúvidas aí que vocês tiverem. Isso, a gente pode deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram para as pessoas poderem perguntar, né? Para a gente responder amanhã na live. Isso aí. E aí eu vou convidar a Aline Nutri, daqui da Comadre, que também está grávida, então vai ser legal, porque ela vai falar também do ponto de vista da como gestante, mas ela vai comentar aí sobre as questões do diabetes gestacional na questão da alimentação, né? Abordagem da alimentação. Legal. Então tá bom, gente. Muito obrigada a todos que estão acompanhando. Espero que vocês realmente estejam gostando, que esteja trazendo transformação, alívio e muita informação para a gente estar cada vez mais preparada para esses momentos. Tá? Mais uma vez quero te agradecer aí pelo seu tempo, por compartilhar tanta coisa com a gente. Tem sido maravilhoso para mim. Obrigada, eu que agradeço. Hoje foi especial aí com esse tanto de mulherada, tudo para parir. Por favor, depois contem como é que foi, que a gente vai ficar aqui curiosa.
e vibrando muito por vocês. Bom parto, lindo encontro para todos que estão aí esperando para parir seus bebês, que eles cheguem com muita saúde, que seja um momento transformador na vida de vocês, a chegada deles. É isso, boa hora, gente. Até amanhã. Até Beijo. amanhã.